Hello pessoal, tudo bem? Bem, em raras ocasiões, né, a gente consegue reunir um pessoal aí das antigas. Então hoje eu vou passar rapidamente aqui alguns apologistas e defensores da fé cristã do passado, retrô, tudo retrô aqui, né? E a gente vai mostrar um por um aí dos meus amigos que foram bons tempos que a gente passou junto aí e conseguimos, depois de muitos anos, se reunir, né? Graças ao pastor Paulo aí. Então vamos começar aqui pelo camarada aí que tem um kippah na cabeça. A paz do Senhor, irmãos, pastor Marcos, da Igreja Batista em Jardim Santo Eduardo, em São Paulo. Sou judeu convertido desde os 15 anos, trabalho junto com os irmãos na apologética desde 1995, mais ou menos, e pretendo que a apologética se multiplique, não fique só entre nós, que somos das décadas passadas, mas que ela possa prosperar, e você que está me vendo, possa também ser um dia um apologista. Deus abençoe. Marcos, e você, como você se envolveu com a apologética? Principalmente por causa mais da minha esposa. Minha esposa foi 15 anos testemunha de Jeová. 15 anos? 15 anos, e aquilo me incomodava, e eu tive que aprender apologética para poder falar da verdade de Jesus para ela. A mesma verdade que eu aprendi por ter saído também do judaísmo. Ah, legal, bacana. Então a gente tem uma história parecida com o do Rinaldi, o Natanael Rinaldi, o saudoso Rinaldi. Ele se envolveu com a apologética, ele ganhava as almas para Cristo e via os adventistas do sétimo dia, naquela época, na sua época, né? Que ano, Israel? Década de 1980? Ele ganhava as almas para Cristo e aí, filhão, os adventistas tiravam. Então tá aí mais um exemplo, o Marcão aí, que é um dos apologetas retrô aí do tempo antigo, hein? Boa noite, meu nome é Israel Rocha, sou presbítero das Assembleias de Deus e, como disse meus irmãos aqui, nós nos envolvemos com o estudo de apologética há muito tempo. Eu, desde a década de 80, eu estudo sobre seitas. E o que me fez me envolver na área de apologética e trabalhar com evangelismo foi que, numa certa ocasião, nós fomos num acampamento de jovens em Guarulhos, aqui na região de Guarulhos, e um padre, um ex-padre, um pastor chamado Laerte de Godoy, estava falando sobre seitas e heresias. E ele fez várias perguntas e ninguém sabia. De todas as perguntas que ele fez, eu soube responder sobre adventismo, testemunho de Jeová, mormonismo, espiritismo. E quando acabou a palestra, ele perguntou: e aí, você evangeliza? Eu falei assim: não. E ele falou assim: poxa, você conhece tanto sobre todas essas seitas e não evangeliza ninguém? Precisa colocar isso em prática. Aí eu comecei a usar o que eu sabia e a evangelizar testemunhas de Jeová, adventistas. Aí logo em seguida conheci o Instituto Cristão de Pesquisas, pastor Natanael, pastor Paulo, pastor Joaquim de Andrade e outros. E aí eu comecei a estudar e a sair a campo para ir em frente aos salões do reino, inauguração de templos mormons, em frente à igreja adventista e tantos outros lugares, junto com o Marcos Lopes, com o Marcos Jacinto, com o Paulo e com tantos outros, evangelizar. E esse é o nosso trabalho e o nosso incentivo, e gostaríamos que os irmãos, que todos que pudessem, se envolvessem com isso, que infelizmente hoje, mas ninguém se envolve. Aqui o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica Betel, aqui em Guarulhos. Estou envolvido com essa turminha aqui desde a década de 90, a gente se conhece já. Bons tempos, tempos de evangelização, tempos de pesquisa, de discutir alguns assuntos juntos, né? E hoje nós nos reunimos aqui para bater um pouco de papo, rever, lembrar de algumas ideias, e uma bênção encontrá-los. Ao mesmo tempo que também refletimos muito sobre a igreja no Brasil e o quanto, infelizmente, o estudo das seitas e a apologética geral tem sido tão deixada de lado, descartada, esquecida, né? E nós, sinceramente, temos de alguma forma aí lutado para ajudar alguns irmãos a desejarem conhecer mais sobre a apologética, sobre a defesa da fé, porque a igreja brasileira, a cada dia que passa, tem descido ladeira abaixo e precisa de gente para ensinar, gente para fazer com que pessoas venham aprender mais sobre essas verdades eternas e, acima de tudo, não apenas conhecimento, mas também compartilhamento das verdades do Senhor. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um de vocês e que vocês possam também crescer na fé e buscar, nesse emaranhado de tantas questões que nós estamos vendo aí surgindo, né? Fazer como tem um professor lá da PUC do Rio Grande do Sul, Monsenhor Urbano Ziles, que ele disse que nós temos que aprender a dar respostas novas a questões novas.